Ao vivo? Uhum. Entramos. Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite. Aí, muito bem. Boa noite, Ju. Tudo bem? Boa noite, Debbie. Tudo bem? Boa noite, Veraldo. Tudo bem? Olá. Estamos ao vivo. Oi, Cris, tudo bem? E vamos esperando aqui. Pessoal entrando, muito bem. Tudo bem com vocês? Domingão gostoso, depois de muito trabalho. Estamos nós aqui. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho pra gente conversar. Essa semana aí vai ser bem corrido. E boa noite, Cris, tudo bem? E aí a gente vai falar um pouquinho como vai ser. Vamos pedir ajuda aos universitários, né? Ou melhor, aos especialistas. Esperar mais um minutinho, Ju? Pode ir. Daí pra gente, assim que a Débora tiver. Ok? Então, a nossa live vai ser a respeito do sono. Essa semana vai ser uma semana muito intensa aí para nossa área, né, da confeitaria. E quem faz trabalho artesanal mesmo, que trabalhe para Páscoa, né, algum serviço para Páscoa, é muito corrido, é muito puxado, a gente fica realmente muito cansado. Eu faz 6 anos que trabalho na Páscoa e a gente vem organizando assim, ano a ano, melhorando um pouco de cada aspecto. Então a gente já melhorou um pouco a organização, né, os planejamentos de como fazer, entregas, a própria produção para otimizar da melhor maneira possível, mas o cansaço é inevitável, gente, assim, é muito cansaço mesmo. A Débora já tá na live, eu já vou pedir para ela, acho que ela solicitou aqui, Júlia. Aqui? Isto. É especialista em fadiga e vai nos ajudar a passar essa semana aí de uma forma melhor. Entrou. Oi, deu certo, olá. Boa noite, né? E tudo bem? Obrigada por ter aceitado o meu convite, Débora. Venha nos salvar essa semana. É bem na semana que tem demanda intensa, Nossa, essa semana a produção é insana. É assim, coisa fora do comum mesmo. Eu imagino que seja, que é época de Páscoa, não tem quem não vá pedir os seus ovinhos de Páscoa, suas sobremesas de domingo, né? Aí chega no último dia e fala, vou pedir uma sobremesa mesmo. É bem isso. E para nós da confeitaria é a época mais esperada, né? Porque é a época que mais tem trabalho, de maior rentabilidade, é uma loucura. Mas é muito bom e a gente precisa trabalhar nessa época porque é muito bom mesmo, né? E estamos aí. Eu vejo que assim, no conhecimento de confeitaria, eu vejo que vocês têm que ter literalmente uma grande organização. Se vocês não se organizam, vocês realmente excedem o cansaço que já é previsto para a época, né? E muitas vezes eu vejo que não planejam isso, por isso eu achei bem interessante quando você convidou, porque é um planejamento, né? Você necessita planejar os seus horários de descanso. Então, Débora, aí que existe uma dúvida, né? Porque que nem eu falei, nesses anos todos, faz 6 anos que eu trabalho na Páscoa. Então, a gente
organiza a produção, a gente organiza as entregas, terceiriza a entrega, organiza as retiradas para o pessoal vir retirar. A gente organiza espaço, você muda toda a logística da tua rotina, tudo isso você consegue fazer para organizar de um planejamento diferenciado. Mas o cansaço, estender o horário é inevitável, porque no dia seguinte você precisa entregar aquela produção fresca, porque a gente preza muito por isso. Uma produção artesanal é uma produção muito fresca, né? Então a gente faz tudo muito próximo, não tem como fazer com tanta antecedência para você garantir que o cliente vai ter o melhor produto, aquele produto cremoso, bem gostoso. Então você acaba acelerando nos últimos dias ali e entra a madrugada ali sem dó, né? Só vai. Isso é uma coisa importante, né? Primeiro porque essa estrutura toda, esse teu planejamento todo, eu tentei entender um pouquinho, quando você me convidou, deixa eu entender um pouquinho como é que é a vida deles, né? E aí você me passou algumas informações, eu fui pesquisar outras, né? Mas o que eu vi muito também é que muitas vezes o confeiteiro ele acaba aceitando demandas, ele planeja, mas com o receio do dizer não, ele acaba aceitando outras encomendas, né? E isso complica mais o descanso, que às vezes você até planejou, não, eu vou conseguir fazer isso à noite, e aí depois eu vou descansar a tal horário, né? Mas ele aumenta essa demanda dele. Então, eu fui buscar um pouco de quais são os pontos que vocês podem ajustar também em termos do profissional mesmo, né? Porque além desse planejamento de horas, que horas você vai descansar, não sei que horas eu vou descansar. É possível você planejar o horário do seu descanso. Se você conhece a sua produção, se você conhece o momento, as etapas, né? E isso nós vamos poder falar um pouquinho de estratégias, porque você conhecer as suas etapas faz toda a diferença na hora de você fazer o seu planejamento de descanso. Uhum. E é bem isso mesmo que você falou. A gente aceita mesmo. A gente programa uma semana para Páscoa, assim, ó, vamos fechar a agenda da semana, a produção vai ser específica, você aceita. Clientes mandam, mas é só um bolinho, é só... Você acaba aceitando. Encerrou tal produto, você dá um jeito e acaba aceitando. Então, você abre o leque e acaba aceitando mesmo, né? Então, tem que ser muito rigoroso nesse ponto, tem que ser, assim, muito firme para não bagunçar toda a produção. Senão, realmente, vira uma confusão e aí você não dá conta de tudo. E esse muito firme, porque, assim, isso vai impactar literalmente no seu descanso. Se você tinha programado algum jeito de descansar, você não vai ter aquele descanso. E, consequentemente, a qualidade de todos os outros produtos que você tinha planejado também não vai ficar adequado. Então, às vezes, esse ganhar não é tão ganhar. Ele é mais perder do que ganhar, entendeu? Se você pensar, não, mas financeiramente vai entrar isso. Mas você vai perder de uma outra forma. Então, a gente vai conseguir falar um pouquinho disso na hora que a gente estiver falando do desempenho. Porque a privação de sono ela vai afetar diretamente o seu desempenho se você não tiver um bom planejamento do seu descanso. E não é porque, mas eu preciso de 8 horas de sono. É verdade. Todos nós precisamos estar ali, né? Acima de 6 horas, tem aqueles que dormem menos, aqueles que dormem mais, mas uma média é 8 horas. E você não vai ter essas 8 horas. Então, como é que você vai lidar com isso? Então, essa é a grande questão, porque essa semana é uma semana que, com certeza, a gente não vai dormir 8 horas. Né? Olha, se a gente dormir 5 horas, 4 horas por noite, estamos no lucro. E aí já começa um ponto, né? Se você dorme menos de 6 horas, você já não está no lucro do sono. Então, há uma estratégia. Porque é nesse período, né? Não vai aumentar depois. Então, vocês têm que ter estratégias para este período. Esse período que vocês vão vivenciar, você tem que estar bem consciente. Por quê? Primeiro, o que é essa privação de sono?
né? Então, eu vou trazer um pouquinho de conceito do que é essa privação de sono para vocês. Tá. Porque existe uma meta que não, tem que dormir 8 horas e tem que ser... Não, tem pessoas que são aqueles que dormem mais, que dormem 9, 10 horas para estar bem, e aqueles que dormem menos, que dormem 6, 7 horas para estarem bem. Agora, menos de 6 horas, ele já vai impactar no teu descanso. Ele já vai impactar no teu desempenho. Ah, mas eu durmo 4 horas e fico bem. Não é verdade. Né? O teu sono em 4 horas, ele não se repõe tudo aquilo que necessita no teu organismo. Então, isso tem que estar bem consciente de vocês. Então, para poder dizer assim, bom, eu vou me privar, em que horário eu vou me privar? Porque aí vai depender de confeiteiro para confeiteiro também. Né? Porque tem pessoas que preferem empurrar até mais tarde e dormir lá pelas 3 da manhã, vamos dizer assim, porque tem um rendimento melhor esse horário, né? E tem as pessoas que preferem dormir mais cedo e acordar mais cedo para poder, porque tem um perfil, e isso é muito importante respeitar, o seu perfil. Então, se você é uma pessoa que tem rendimento mais à noite, 1 hora da manhã, 2, respeite o seu perfil. Agora, se você, não, eu prefiro acordar cedo, respeite o perfil. Qual que é o teu? Eu prefiro levantar mais cedo. Eu tenho um rendimento melhor de manhã. Então, à noite, quando é necessário, a gente estende, né? A gente vai até a madrugada, mas eu já começo a ficar mais lenta, sabe? Eu sei o que tem que fazer. Tipo assim, tenho todo o planejamento ali, tenho toda a lista para que eu siga de tarefas que eu tenho que cumprir aquele dia, para no outro dia eu tá atendendo o cliente tudo perfeito, mas começo a ter lentidão. Sabe, parece que o corpo não responde com a mesma rapidez. Então, o que eu demoraria, digamos que 15 minutos, eu vou demorar 30 minutos, 40 minutos, às vezes, para finalizar, né? Então, acaba sentindo isso também. Isso é importante, porque quando você tem uma privação do sono, ou seja, você não descansou aquilo que o teu corpo necessita, né, você vai ter essa lentidão. Não tem como, como se a coordenação motor, seu cérebro até manda, mas o tempo que ele manda, a tua execução não vai ser boa. Né? Você vai ter dificuldade de se concentrar, né? Às vezes você tem detalhes para fazer, coisinhas pequenas, essa dificuldade de se concentrar, de perceber, às vezes você está lá com a panela lá no fogo, concentrou e aí esquece outra e queima, entendeu? Passa do ponto, né? Porque essa percepção ela fica degradada. Né? Você começa a ter tremor, também é comum você tremer, isso quando você já está naquele auge, né, da privação do sono mesmo, você treme, você não consegue nem colocar direito, você fala assim, você tem que ter uma delicadeza, né? Para esculpir o bolo, para esculpir, essa delicadeza não passa a ser com tremor, né? Não fica adequado. Já aconteceu isso com você? Já senti, inclusive, sabe que você falou agora, e já aconteceu várias vezes de dormir muito tarde e levantar muito cedo, então o período de sono mesmo ser muito curto. Umas 3 horas, digamos assim. Olha, eu fui dormir ali 3 e pouco, 4 horas da madrugada, quando foi 6, 6 e meia eu já estava levantando. Então, muito curto o sono. Assim, parece, Débora, que você sente o sangue correndo nas veias e parece que estilo um calafrio, uma sensação muito estranha, esse tremor mesmo, bem, bem estranho. A temperatura do seu corpo modifica mesmo, né? Você sente realmente o frio. É natural de quando você está privado de sono. Uma coisa que acontece bastante, assim, você começa a ter os piscazinhos de olhos, né? Porque os seus olhos ficam vermelhos, você começa a coçar, e aí você tem aqueles pequenos cochilos que parece que passou, às vezes você até dá um cochilo maior e parece que passou um tempão, mas foram micro cochilos, né? Não foram cochilos grandes. Então isso também, às vezes você olha assim e fala assim, será que eu terminei isso? Você nem consegue saber em que fase que você estava fazendo, né? Fase que você estava atuando.
Você passa a ter também mais ansiedade, você começa a ficar mais estressada, né? Porque daí não termina, fica irritada, o humor muda. Então, você tem condições físicas que mudam, né? Tremor, coordenação, você tem condições emocionais que mudam, né? O teu humor muda, a tua ansiedade muda. Então, são outras. E as condições mentais mesmo de cognição, né? De você conseguir adaptar. Então, você fala assim, mas eu não posso dormir. Só que, às vezes, você conseguir tirar um cochilo, e nós vamos falar disso já, vai te revigorar para você conseguir se manter mais à frente. Então, é melhor você parar ali, tirar um cochilo, dar uma estabelecida para você continuar, do que você tentar terminar, porque um dos aspectos também que acontece é você tentar terminar, né, ter aquela compulsão de finalizar, sabe? Compulsão para finalizar. Eu quero finalizar, então você passa a ter uma compulsão para finalizar. E nessa compulsão de você querer finalizar, né, você acaba tendo riscos. Então você deixa a panela ligada, porque lembra que a percepção está rebaixada. Você não está percebendo muita coisa. Então você começa a ter riscos maiores. Com faca, porque utensílios que vocês que têm risco maior, eles são potencializados nesse momento. A privação do sono, ela gera isso, né? E se você não está consciente disso, né, às vezes você até está sentindo, mas não está percebendo que é devido à sua privação do sono. Nós poderíamos falar horas, tal, mas eu acho que vamos focar bem nisso, né, na estrutura para o confeiteiro nesse momento. Né, porque você, se ou se, vai estar na privação do sono. Então é importante que você reconheça quais são esses sintomas de privação do sono. Porque se você trabalha com mais uma pessoa e se você trabalha com o outro, ele pode te olhar e falar, não, é melhor você deixar isso, colocar um pouquinho isso de lado, né? Agora, se você trabalha sozinho, é mais difícil ainda de você ver. Quando você vê, você está dormindo em cima da panela, e olha o risco. Porque já é uma tendência você ter esse risco. Já é uma tendência você ter. E perante a família também, porque você começa a ficar irritado, né? Você começa a descarregar naquelas pessoas que estão do lado. E normalmente quem está mais do próximo são os familiares. Então você tende a descarregar seu estresse, essa angústia nos seus familiares. Você começa, o seu filho que não tem nada a ver com isso, né? O seu marido que não tem nada a ver com isso, mas aí você começa a descontar totalmente para ele. Você tem ideia, Sandra? A privação do sono te leva até a ter alucinações. Então, além daqueles cochilos, você fica alucinado, por exemplo, não, mas eu fiz essa tarefa, eu executei isso, né? Eu fiz, aquele pedido está feito, e no fim não está feito, mas teve a alucinação do que fez, do que executou. Então, isso também. Então, reconhecer esse monte de sintomas faz a diferença, porque na hora que você opa, peraí, é isso mesmo, né? Eu estou assim porque eu não tenho dormido. E assim, na primeira noite, se você não dormiu bem, você tenta no segundo dia, o teu organismo tenta se organizar. Ele tenta, né, entrar num equilíbrio. No segundo dia, ele já vai afrouxar um pouquinho mais. Do terceiro dia para frente, o terceiro dia a gente fala que ele tentou entrar num equilíbrio mesmo. Aí você não sente tanto. Mas do terceiro dia, final do terceiro dia para o quarto dia, quinto dia, provavelmente vocês vão ficar uma semana, bem dizer, com isso. Né? É bem intenso. São 7 dias. Então, são 7 dias aí. No teu sexto dia, no teu sétimo dia, e provavelmente, se você fez um planejamento lá atrás bom, você deve deixar um período desse teu planejamento livre. Então, no último dia, vamos dizer, teu planejamento deveria ter aí o meio-dia. Sabe por quê? Porque vão vir muitas demandas que não estavam previstas. Então, esse período da tarde para a noite, vai ser ocupado. E ele é o maior risco para você. Porque você está somando tudo aquilo que você não conseguiu realizar durante aqueles 7 dias, né, mais o seu cansaço. Então, ele é o teu maior risco. Ele acumulou. Ele é o teu maior risco. Então, perceber tudo isso. E tem uma coisa também que é importante, que você quando está trabalhando de madrugada, que é a alimentação. Nós vamos
falar alguns pontinhos da alimentação, mas você perceber que você tem compulsão por comer. E compulsão por comer, porcaria, né? Não é uma compulsão por comer uma coisinha boa, né? Saudável, uma coisa... E aí nós ainda temos o agravante que nós temos a fácil acesso, o doce na nossa mão, né? Exatamente. Isso Exatamente. é uma realidade que você tem que ter essa consciência que o doce está ali, tá fácil. E tá fácil? Não precisa de esforço nenhum. Exatamente. Então, se você... Olha só quanto detalhe, né, de sintomas, porque são só sintomas aqui. Não tem nenhuma estratégia, só sintomas. Quer dizer, você pode perceber esse sintoma e tomar uma atitude, né? Ou você pode se programar, se planejar para minimizar os sintomas. Né? Isso é uma forma boa de você trabalhar nesses dias. Então, você minimizar. Como você falou, você prefere acordar cedo. Né? Você prefere dormir mais cedo, acordar mais cedo. Então, que você programe seu horário de dormir um pouco mais cedo, porque você já sabe. Quer dizer, eu vou dormir 4 horas. Então, é melhor para mim eu ir dormir às 11 e acordar às 3 do que eu empurrar e ir dormir às 2 da manhã e acordar às 6. Porque você vai dormir às 4 horas. A diferença é dormir no horário que é melhor e mais adequado para você. Entendeu? Então, é só uma questão do ajuste. Né? A questão de você... E aí a importância de você entender a sua produção. Porque você precisa entender a sua produção para saber quais técnicas e processos você pode deixar para o final para poder ir dormir às 11 horas da noite. Se você não entende essas técnicas, você não conhece como... Aí você fica à mercê do que vai acontecer no dia. Você fica à mercê do que vai acontecer no dia. É exatamente isso. E uma outra coisa, assim, você dormiu de noite, né? Conseguiu dormir essas 4 horas de sono, e durante o dia você vai passar o dia todo acordado. Só que olha que coisa, você vai ficar mais... Se você dormiu 4 horas, você vai ficar 20 horas acordado. Né? E quando você tem acima de 16 horas, só para você ter ideia, acima de 16 horas acordado já significa que você tem uma consistência de álcool no seu sangue. E quem tem consistência de álcool pode dirigir? Não pode. Por quê? Porque o desempenho está baixo. Então, se você fica mais de 16 horas acordado, tá, você já tem ali grama por litro, né, que mede. Você já tem uma proporção de álcool no sangue. O sono não é que você tem o álcool, é que ele é comparado à mesma quantidade como se você tivesse o álcool no sangue. Ah, é? Entendeu? Então, se você passa de 16 horas, você já está embriagada, vamos dizer assim, entendeu? Do sono. Por isso que a gente fala que você está embriagada de sono. Porque o comparativo de sono é a mesma comparativo como se você tivesse álcool no sangue. E você vai ficar 20 horas. Então, o que é o ideal para você fazer? Vamos juntar um pouquinho de técnica aí, de estratégia, né? O que é ideal você fazer? É você ter um cochilo durante o dia. Para você quebrar isso. E qual é o melhor horário para você cochilar? O melhor horário seria entre 2 e 4 da tarde. Esse é o melhor horário. Por quê? Porque a sua temperatura corporal está rebaixada. Então, entre 2 e 4 seria o melhor horário. E também não é dormir das 2 às 4. É cochilar. Então, um cochilo, sabe aquele das vozinhas que você vai dormir à tarde, depois do almoço, para poder... É bem isso. Você vai tirar um cochilo de, no máximo, 30 minutos. Eu ia perguntar quanto tempo. Não pode ultrapassar 30 minutos. Então, entre 15 e 30 minutos está tudo bem. Por quê? Porque ele vai rebaixar a sua consciência, ele vai entrar num sono, mas ele não vai entrar no teu sono profundo e nem no teu sono REM, que a gente tem, que é uma fase do sono,
para complicar a sua vida. Então, ele vai te dar uma condição de restabelecer um pouco o organismo para você poder continuar. Entendeu? Entendi. Então, o ideal é que você possa fazer isso, que você possa planejar e falar, bom, entre 2 e 4 da tarde, eu vou tirar um cochilo. Vou tirar um cochilo entre 15 minutos a 30 minutos. Uhum. Então, assim, dormir, você vai dormir menos, mas você respeita o teu cronotipo, você respeita aquele horário que é melhor para você, né? E de preferência que nesses 7 dias você mantenha aqueles horários, entendeu? Então, se você vai dormir das 11 às 3, tente manter todos os dias esse horário. Faça uma rotina. Faça uma rotina. Seja consistente no horário. Porque se um dia você vai dormir a 1, outro dia você vai dormir às 2, outro dia eu vou dormir a 11, tá? Aí você vai ter problema. Vai ter problema mesmo, porque lembra que eu falei, você vai dormir às 4 horas, já está reduzido o teu tempo. Então é uma questão da tua organização técnica, não uma condição de organização do sono. Né? É uma organização técnica. Que procedimento você pode deixar para fazer antes, que dá para você dormir esse horário, e que procedimento você tem que continuar depois desse horário. É uma questão técnica, não é uma questão do sono. E parece difícil, né? Mas depois que você adapta isso na sua vida, você vê que muda muita coisa. Muita coisa. Eu acredito mesmo. Parece pequenas besteirinhas, mas que somadas mudam totalmente a sua vida. Então, é importante. E eu acredito mesmo, porque quando a gente vai virando um ciclo, porque você bagunça o horário um dia, aí você bagunça todo o decorrer do dia. Aí você acaba tendo que estender de novo, porque não deu conta de tudo que precisava no decorrer do dia. E isso acontece naturalmente. Exatamente. Naturalmente. Um outro ponto que para ajudar vocês, que você já está falando dessa interferência, quando você acorda, os primeiros 10 minutos, você vai lá, vai tomar seu café, você ir para a claridade. Você não fica deitado esperando, vai dar o relógio, vai dar o tempo. Acordou, levanta da cama, né, e vai. Aí em Cascavel tem bastante sol, mesmo que não tenha sol, é claridade. Então, saia para a claridade. Por quê? Porque você está mostrando para o teu organismo que ele já pode se equilibrar nos horários. Porque quando ele recebe essa claridade, é onde ele faz o equilíbrio dos hormônios, dos horários que vai liberar os hormônios, tudo isso. Então, ele tenta ajustar o teu organismo de forma coerente. Então, se você toma aquela luz durante 10 minutos, né, a hora que você está lá planejando, eu vou planejar meu dia, né, vou pegar minha lista, e nós vamos falar disso, que é importante ter a lista no dia anterior, né, eu vou pegar minha lista e vou rever minha lista, faça isso embaixo do sol, vamos dizer assim, tomando o sol. Se não tem sol, tomando a claridade que está do dia. Mas é muito importante, porque você entra aí, provavelmente, na sua cozinha, e você nem olha depois para a claridade. Entendeu? Você não vai nem lembrar que existe o sol. Né? Então, nossa, que dia lindo, tá lá fora. Então, é importante que você receba essa luz já de imediato quando você desperta. Então, vai tomar teu café no sol, né? É rapidinho, 10 minutinhos, 15 no máximo, porque vocês estão aí na correria, mas é ele que vai dar o equilíbrio para o teu dia. Muito bom. Muito bom. Então, acordou, já vai. Tá? Acordou, já vai para lá. Teu cronotipo, organiza teus horários. Tá? Para você poder descansar. Tira o cochilo da tarde. Tira aquele cochilo. Vai lá e descansa 15 minutos. Porque você já está com a privação do sono. Você já está em déficit de sono. Você está dormindo menos do que você precisa. Muito menos do que você precisa, né? A outra coisa é que quando você vai dormir, a tendência das pessoas também é deixar tudo claro. Vou dormir no quarto do mesmo jeito que ele está sempre. Não.
Se você está num momento desse, você vai lá e escurece o seu quarto. São 4 horas de pura escuridão. Nada de luzinha de TV, nada de luzinha de abajur, nada de luz de telefone, nada disso. Entendeu? Escurece. Ah, o meu quarto não tem como pôr blackout, não tem. Põe tapa-olho. Sabe aquele tapa-olho que se usa assim? Com a cordinha, que tem aquele elástico? Tapa-olho. Põe o tapa-olho. Exatamente. Ah, e tem ruído. Porque daí, às vezes, a pessoa ela fica até mais tarde e vai acordar mais tarde. Né? Então, às 4 horas dela, ela foi dormir às 3 da manhã, ela vai acordar, pretende levantar aí às 7. Só que às 6 da manhã já começou o movimento dos carros ali do lado de casa. Então, põe um protetor auricular. Por quê? Porque isso vai proteger o teu organismo, vai proteger o teu sono. E protegendo o teu sono, você vai ficar muito melhor para você poder ter um bom desempenho, para você poder render. Porque o importante de vocês é o rendimento. E se impactar naqueles sintomas que a gente viu, a qualidade do produto de vocês, aí entra um outro ponto, entendeu? Porque daí diminui a qualidade de vocês. E aí a qualidade impacta no cliente. Então daí também não adianta. Também não adianta. Exatamente. Débora, e aproveitando que você falou ali de colocar, de escurecer o quarto, né? Se for necessário pôr o tapa-olho e tal. A previsão de dormir 4 horas, né, por noite. E o medo de não acordar de manhã. Porque dá um medo de não acordar, às vezes a gente já vai dormir preocupado. Meu Deus, vai que não acorda, né? Aí você tem que pôr o despertador literalmente, né? Aí você coloca o despertador literalmente, não tem como fazer, tem que pôr o despertador. Mas você sabe, Sandra, que aproveitando que você colocou isso, aproveitando que eu falei da lista anteriormente, normalmente a pessoa vai dormir preocupada com o que ela vai fazer no outro dia. Né? Então, aí entra a importância de você ter aquela lista que você vai fazer no dia anterior. De tudo que você tem que fazer no outro dia, porque senão você vai tentar dormir e não vai conseguir dormir, porque vai ficar no seu pensamento, eu tenho que entregar isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que produzir isso e tal. Se tiver na lista, está lá escrito. Então não vai mudar, não vai ter problema. Né? Então, deixa na lista antes de dormir. Para você diminuir a tua ansiedade, para você diminuir o teu estresse. Além disso, quando você vai dormir, aí vai para a higiene do sono do mesmo jeito. Né? Não é porque você vai dormir, nossa, saiu correndo da cozinha, fiz lá o meu chocolate e corro para dormir. Não. Você vai começar a se programar também antes para dormir. Então, se você sabe que você está no seu horário, você fala, bom, a minha etapa está sendo concluída, né? Eu vou daqui 2 horas, eu vou dormir. Você já não vai usar estimulante, porque a tendência também é ficar tomando o quê? O cafezinho, Guaraná em pó, Red Bull, né? Tudo que... não, vamos... Só que se você toma isso e você vai dormir 1 hora depois, você não vai dormir, porque ele está fazendo efeito. Então, você precisa tomar pelo menos 2 horas antes. O ideal, 3. Né? Mas vamos computar que com 2 horas ele já vai estar se dissipando no seu organismo, entendeu? Então, 2 horas antes, você já deixa de tomar estimulante, porque você já sabe que você vai dormir naquele horário. E o que a gente normalmente vê é o contrário, toma café até o último minuto, e aí você não vai descansar. E a higiene do sono é a mesma coisa, você precisa tomar antes do café. Você toma um banho, né, para relaxar. Você toma um banho mais quente, aí é quente a cidade, então você pode tomar um banho mais frio, porque você tem que ter um pouquinho de choque de temperatura para você poder ter esse relaxamento. Então, a mesma coisa, olha que você já viu, o quarto escuro, sem o ruído, você se preparar para ir dormir, mesmo que sejam 4 horas que você vai dormir, mesmo que sejam 2 horas que você vai dormir. Você prepara porque você está falando para o seu organismo, eu estou te preparando para a gente descansar, mesmo que seja um descanso curto. Despertador, se você é daquelas pessoas que não consegue com um despertador, você tem que colocar os 2 despertadores, não tem jeito. E você vai acordar cansada? Vai. Vai acordar cansada? Vai acordar cansada. E existe uma coisa que acontece que se chama inércia do sono. Quando você acorda, aquele primeiro
Por exemplo, eu tenho uma inércia de sono muito grande. Então, a minha primeira, às 2 horas, após eu levantar, eu não tomo decisões, eu não faço nada que seja. Nada importante. Nada importante, porque eu sei que eu estou degradada na minha percepção, porque eu sei que meu desempenho está degradado, entendeu? Então, eu não tomo as decisões por isso, né? Porque você passa a conhecer seu organismo. A mesma coisa com vocês. O que acontece? Você não fez seu planejamento? Fez. Se você já está no começo, você já sabe que você tem uma inércia do sono, você vai fazer coisas, atividades, né, que é mais repetição do que pensar. E a mesma coisa acontece quando você vai dormir. Porque se você vai ficar, se a gente viu que vocês vão ficar mais ou menos 20 horas acordados, onde vai estar o maior perigo de vocês cometerem erros? Nas últimas horas. E aí a pessoa deixa para fazer a coisa mais importante, que horas? Para o final. E aí está degradado o seu desempenho. Aí você não vai conseguir fazer a melhor, porque no final é onde o seu desempenho não está o melhor. E aí você fica lá lutando com a tua massa, né, com o buttercream que não dá o ponto. Perdendo tempo, correndo risco de perder o preparo. Exatamente, perdendo esse tempo. Então, olha só, se você planeja, se você olha para você olhando para a tua produção, né, você fala, bom, o meu desempenho nem está bom quando eu começo porque eu tenho uma inércia de sono grande ou não. Para você parece que não, para você que acorda e já está toda disposta. Então é aquele momento, aquelas primeiras horas ali que você deve ter as coisas mais importantes listadas. E depois, nas últimas horas, tem que ser uma coisa não tão repetitiva, que possa mudar, mas ao mesmo tempo que você não tenha que decidir nada, que não sejam coisas importantes, que não sejam coisas delicadas, porque você não vai estar bem para fazer coisas delicadas, vai estar com tremor, vai estar cansado, seus olhos vão estar ardendo, você toda hora vai passar a mão nos olhos. Então, não dá. Esse ajuste é necessário. Uma coisa importante também é, como você vai trabalhar à noite, trabalhe com a luz branca. A luz que você tem aí na sua cozinha seja branca. Então aí a pessoa fala, eu vou colocar aquela luzinha amarela para dar um ar mais aconchegante, né? Porque está mais final e tal. Não, porque senão o teu cérebro está entendendo que é que nem o pôr do sol. O que é o pôr do sol? A luz amarela que vai se colocando para você ir dormir. A mesma coisa acontece. A luz amarela vai te projetando para ir para os descansos. Então, trabalha com a luz branca. Quando você está mais no final, aí você começa a ir para diminuindo as luzes da sua cozinha e tal, entendeu? Mas é um planejamento também. Você poder colocar a luz branca para trabalhar. Não beber álcool, né? Tem aquelas pessoas que falam do estimulante, eu vou tomar uma cervejinha para ficar. Né? Melhor, não tem? Não é? Um vinho. Não. Por que não? Porque vai impactar direto o teu pequeno sono. Você vai ter lá as 4 horas de sono e esse álcool não vai te permitir chegar aonde você tem que chegar na fase do sono. E você não chegando nessa fase do sono, você não tem um mínimo de recuperação. Porque se em 8 horas de sono, vamos dizer, você vai fazer uns 5 ciclos, 6 ciclos de sono completo. Tá? Porque o sono não é assim, começa, meio, não. Ele faz ciclos durante as horas, né? E você vai ter poucos ciclos. Então, que esses ciclos tenham qualidade. E se você toma álcool, você não vai ter qualidade. Entendi. Então, nada que tenha álcool. Nem o bombonzinho, de preferência nem o bombonzinho. A porcentagem é baixa e tal, mas nem o bombonzinho. Porque você está num momento que não dá para você ficar dando a chance, né? Dando a chance, vamos dizer aí. Né? Então, você pode substituir. Ao invés de você tomar a cervejinha e o vinho, alguma coisa, por um chá de camomila. Olha que troca. Só adepta do chá eu gosto, do chazinho. Então, esse é um outro ritual
importante, você antes de dormir um pouquinho, vai uma meia hora antes, você já está vendo que você vai terminar a sua produção, você se planejou para ir dormir tal hora, né? Você toma um chazinho. Você já vai mostrando para o teu corpo, porque assim quando você chegar para dormir, o teu corpo já está dizendo assim, bom, já vou dormir. Vai ser bom. Vai ser pouco, mas vai ser bom. Vai ser pouco, mas vai ser bom. Débora, e esse dormir pouco, depois eu recupero, a hora que passar, recupera. Não recupera ou a gente recupera o sono? Nunca mais. Perder o sono é uma das coisas que você perdeu, que nem tempo. Aham. Perdeu o tempo, você não recupera mais o tempo. Perdeu o sono, você não recupera mais o sono. Aham. Você potencializou o teu envelhecimento, Eu dou o exemplo, eu gosto muito de dar exemplo assim, que eu acho que fica bem claro. Quando você vai dormir, você faz todo esse ritual para o teu corpo que vai dormir. Por que você faz esse ritual? É como se você estivesse ativando milhões de trabalhadores, que são as nossas células, né, internas, milhões de trabalhadores para ir cumprir a missão deles, entendeu? Então, um vai arrumar aqui, outro vai arrumar ali, outro vai desenvolver aqui, outro vai desenvolver ali. Quando você faz esse ritual, o teu corpo começa a entender que você vai descansar. Então, os trabalhadores começam a ficar, opa, daqui a pouco eu vou poder atuar. Quando você dorme, eles saem para trabalhar. E eles precisam daquilo que é a tua média melhor de sono para estar trabalhando. Então, eu preciso de 7 horas de sono para estar super bem. Significa que esses trabalhadores internos pegam essas 7 horas para trabalhar. Se você vai acordar em 4 horas, 3 horas, o que você está falando que vai acontecer no seu organismo? Seus trabalhadores estão lá trabalhando, de repente você desperta. Eles saem correndo, param o que eles estão fazendo e eles não vão voltar mais para trabalhar. Porque aí você não vai dormir mais. Então, o que você está fazendo no seu organismo? Gerando envelhecimento, déficit, ele não vai poder atuar onde ele tinha que atuar. Tá? Isso é uma coisa você fazer de vez em quando, né? Você fazer uma semana, né? Ajustando. A outra coisa é você fazer isso sempre. Entendeu? Então, não adianta, você não recupera sono perdido. Mas eu, por exemplo, muita gente fala assim, não, durante a semana toda eu tenho déficit de sono, me privo, chega no final de semana eu durmo o dia inteiro do domingo. Doce ilusão, sabe por quê? Você está complicando muito mais seu organismo, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Primeiro que os trabalhadores, que são essas células, não vão estar lá. É porque você tem uma liberação de hormônio diferente, você precisa da liberação da melatonina para você poder ter esses trabalhadores. Se você não está liberando, de tarde você não libera a melatonina. Entendeu? Então, não vão estar lá. Você está bagunçando o teu organismo. Então, a gente até quando dá as consultorias específicas, eu tenho os pacientes específicos, o ajuste fim de semana você vai manter o mesmo horário que você acorda todo dia. A rotina mesmo. A rotina, você vai pôr outras estratégias, mas você não vai mudar e vai ficar o dia inteiro dormindo. Porque você está piorando o teu organismo. Entendeu? Você não está dando qualidade para ele. Então não vai adiantar. Não adianta você falar assim, eu vou trabalhar essa semana inteira, no domingo de Páscoa, eu vou dormir o domingo inteiro. Não vai adiantar nada para você. Sinto muito, não vai recuperar nada. Tá? Então, é melhor você fazer essas estratégias que nós estamos falando. Cochila durante até 30 minutos durante o dia. Entendeu? Mantenha o teu horário consistente de ir dormir. Porque assim você consegue mostrar para ele que apesar de pouco, ele está sendo consistente. Toma um chazinho, deixa o quarto escuro, faz toda essa parte da higiene do sono mesmo, faz toda ela. Não fica lá no celular, porque provavelmente o trabalho de vocês é muito no celular, né? Havendo pedido, aí aquela pessoa que está pedindo, assim, não sei o quê. Então, aí você vai dormir e leva o celular junto. Né? Então, acabou o momento de fechar, fecha naquele horário. Esse horário é meu horário de fechamento, esse horário é meu horário de fechamento. Já cede, eu sei que cede. Cede 15 minutos a mais, meia hora, tal.
mas não cedo após o horário que você tem planejado para o seu sono. Entendi. Planeje o seu sono, entendeu? Planeje. Não fique assistindo televisão, por exemplo. Eu vou descansar e vou ficar assistindo televisão. Não. Você já está assim, tá? Mas ele vai alimentar. Eu vou assistir televisão, sabe por quê? É o que eu escuto bastante, né? Porque a minha cabeça para de pensar, eu fico assistindo aquilo. Claro, só que aquele é um outro tipo de estímulo que está vindo. Então, é melhor você fazer uma respiração, porque aí sim você vai baixar a sua ansiedade. Entendi. Se você respirar diferente, tem respiração simples. Tem pessoas que fazem 3 vezes a respiração, já dormem, já adormece. Porque você está na adrenalina. Então, para você rebaixar, é melhor você fazer. Por exemplo, uma técnica é você inspirar em 3 tempos, né? Fazer encher o pulmão, segurar, fechada a boca 3 tempos, e soltar pelo nariz em 6 tempos. E repetir esse ciclo 3, 4 vezes. Para você poder baixar um pouco a tua adrenalina do corpo. Para você poder entrar ali num processo já mais zen, vamos dizer assim, do seu organismo, né? É bem isso, você poder ficar um pouquinho mais zen. Entendeu? Entendi. Porque normalmente o que vocês fazem? Saem correndo da cozinha, tomam um banho correndo e cama. Exatamente. Ainda dá mais uma olhadinha, coloca o celular para despertar e é mais ou menos isso. É isso. A outra coisa que eu dou como estratégia para vocês é: exercício físico é super importante, mas nesse período vocês não vão fazer exercício físico. Muito difícil. Né? É difícil. Então, o que vocês fazem? Alongamento. Tá ali na cozinha, tá pegando uma caixa, vai fazer alonga antes para pegar aquilo, sabe? Deu um segundo, eu vou correndo pegar. Alonga alguma coisa antes. Então, alonga o braço, alonga a perna, alonga o pescoço, né? Faz exercícios para você poder alongar, porque você vai tirar aquele enrijecimento que vai estar, entendeu? E aí é ideal o exercício, quem puder fazer exercício seria ótimo, mas eu não creio que alguém consiga fazer exercício nessa época, não creio. Acho que não o ideal, mas não acredito, não vai ser possível. Que não vai rolar o exercício. Não vai rolar esse exercício, não vai rolar. Mas é uma coisa que é importante você fazer, é uma coisa que pelo menos te dá uma situação melhor, né? Te dá uma condição melhor. É tudo, eu falo assim, é tudo assim, é dar e receber, né? Então você sabe que você vai estar sendo prejudicado em algum ponto. Sim. Você sabe que vai estar sendo prejudicado. Dá para ganhar tudo, né? Eu vi uma confeiteira conversando uma vez, agora que eu me lembrei, né? Eu vi ela dando, na verdade, um depoimento dela, né? Que essa questão do sono, agora que eu lembrei isso da confeiteira, né? Que nessa condição de sono, o que mais impactou ela foi a condição psicológica. Porque depois de tudo, né? Além dela ter tido agressividade com o filho, marido, tal, toda essa parte que a gente já falou que acontece, irritabilidade e tal, né, ela viu que tudo aquilo que ela pegou e que ela fez teve uma qualidade muito ruim para ela. E ela acabou perdendo clientes. Então ela falou que ela ficou extremamente impactada por essa condição psicológica dela. Porque o sono ela não conseguia administrar, ela não conseguiu fazer um trabalho de planejamento, provavelmente. Né? Ela aceitou demandas além, que é aquilo que a gente falou no começo. Que é um problema seríssimo. Que você vai ter que dizer não para clientes, né? Pessoas, muitas vezes, que já fazem parte da sua clientela, né? Clientes que são fiéis, clientes que às vezes a gente... Exatamente. Exatamente isso. E o outro ponto que eu acho, Sandra, que é de estratégia, é a alimentação. Porque lembra que eu falei que um dos sintomas é compulsão, né? Quando você está na noite, assim, você está fadigado, é a compulsão por alimentos mais gordurosos,
com mais açúcar. Né? Então, esse é o outro ponto que é importante. Né? É difícil, não tenho dúvida, como você falou, o doce está ali. Só que para você dormir até melhor, ainda bem que tem isso também, você pode comer alimentos, se alimentar com vitamina B. Então, a vitamina B ela ajuda muito para você dormir bem. Tá? Então, produtos que têm a vitamina B, tá, podem ser consumidos, lógico, né? Consumidos com moderação. Mas, por exemplo, você está com fome à noite, na madrugada que você está lá, né? Uma esquinha de cenoura. É verdade, quadradinho, sabe aqueles filetinhos, palitinhos de cenoura? É verdade, palitinhos de cenoura. Amêndoas. Né, que você pode deixar para poder comer uma outra, para você poder, porque ela vai te ajudar. Eu não sou nutricionista, só tenho conhecimento de alimentos que podem. Com certeza uma nutricionista poderia ajudar muito mais. Né? Comer, por exemplo, banana. Comer banana. Jantar mais tarde, comer alface, porque tudo que é o verde, brócolis, alface, também pode ajudar bastante. Né? Tomar iogurte. Não tanto esses iogurtes mais falsificados, aí, né, que eu achei importante ler, mas os mais naturais, né, eles ajudam também nesse processo. Então vai dar aquela vontade de você ir lá e beliscar aquele chocolate gostoso que você experimentou e falou, meu Deus, esse é o Kinder, né? Kinder. A Júlia falou esses dias para mim, eu falei assim, Júlia, por favor, né? Vou comer um Kinder. Não, por favor. Não. Mas você usar essas estratégias para te pegar, você cortar a cenoura e já deixar ali. Sabe que essa questão da alimentação é muito importante também que a gente observa. A gente mantém a marmita feita congelada, né? A gente faz as marmitas e mantém as marmitas congeladas. Quando você fica desorganizado e não consegue manter as marmitas em dia, é complicadíssimo. Aí a gente acaba apelando para pizza, para lanche. Vamos fazer um pedido aí no iFood mesmo e tal, né? E aí vem coisas mais gordurosas e a gente acaba entrando nisso. É mais rápido. A gente não precisa parar para pensar, para fazer, para esquentar, nada disso. E acaba indo por essa... Então, a organização é de uma forma geral mesmo, né? Tem que ser, assim, um conjunto, né, Débora? Exatamente. Você está falando essa parte de querer... pega o iFood, pega comida mais rápida mesmo, né? Só que, olha só... É ótimo comer, né, uma gordurinha, né? Só que essa gordurinha, ela te dá uma azia, né? E ela fermenta. E aí, com aquele tempo pequeno que você tem para dormir, ele vai ser mal. Ele não vai ser reparador. Entendeu? Porque aqueles funcionários que deviam fazer outra coisa, eles vão estar cuidando do quê? Da tua azia. Entendeu? Eles vão estar tendo que trabalhar numa outra necessidade que não era necessária. Porque a gente pensa que não impacta. Porque a vitamina B é boa? Porque ela ativa a melatonina. Então, ela ativa o hormônio do sono. O hormônio do sono, ele começa a dar sinal para nós, o hormônio do sono, 7... Sabe aquele soninho que dá vontade de dormir às 7h30 da noite e tal? Nós nunca respeitamos ele, né? Então, a gente passa para um horário mais tarde. Né? Aí, lá pelas 10h30, 11h, é o segundo movimento dela. Né? E aí, depois, 11h30, meia-noite, quem é mais dormidor, dorme mais tarde, meia-noite e tal. Só que 1h da manhã, já começa o cortisol a vir, que é outro hormônio que é para acordar. Então, a qualidade de quem dormiu das 10 da noite até 1 da manhã é uma. A qualidade de quem vai dormir da 1 da manhã até umas 4 da manhã é outra. Porque o hormônio que está no teu organismo é diferente. Um está reduzindo e o outro está aumentando. Entendi. Entendeu?
Uhum. É complexo. Complexo. Não é tão simples assim, mas se você vê de tudo que nós falamos, tem vários pontos que você pode ajustar que não é tão complicado. Acho que acabou a Não, bateria. não, você colocou várias estratégias assim, bem importante mesmo, né? Para encerrar, se o planejamento todo dá errado, dorme ou não dorme? Você quer saber se dorme ou não dorme? Você dorme, Júlia. Você tem que dormir. Porque se você tem que dormir. Porque lembra que eu falei das 16 horas? Uhum. Se você ficar mais de 20 horas, você vai entrar numa condição muito mais complicada. Se você ficar 24 horas, você vai literalmente perder a tua condição de perceber as coisas, de ter atenção para as coisas. Então, assim, o melhor é, mesmo, vamos dizer que eu não consegui, tive que trabalhar a noite toda, vai tirar 3, 4 cochilos, vai dividir teu tempo e vai tirar 3, 4 cochilos diferentes. E à noite, se você puder, eu preciso tirar um cochilo, você vai tirar um cochilo entre 4 e 5 e meia da manhã. Porque é o horário que a tua temperatura está rebaixada e é o horário que você consegue ter uma recuperação também melhor. Isso não quer dizer 100%, viu, madame? Isso não quer dizer 100%, não. Isso aqui é só uma estratégia para você conseguir amenizar. Né? Amenizar. É só uma pequena estratégia, nada mais que isso. Débora, a gente ia ter assunto aqui para a semana inteira, né? E muito, né? Por isso que nós nem entramos nos detalhes deles, né? Nem entramos. Mas eu acho que nosso tempo está acabando, né, Júlia? A Ju já fez sinal aqui que o tempo tá. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Acho que agora é uma hora e meia o Instagram, mas mais que isso, né? Ela já está preocupada, sabe por quê? Porque ela está falando, escuta, a nossa produção está lá esperando. A produção vai mais ou menos até umas 11, meia-noite, 1 hora, então ela está esperando, viu? Essas caixas aí de trás não vão se encher sozinha. Tem que encher tudo aí. Tem que encher todas as caixas, exatamente. Mas você sabe que isso que você está vendo de olhar para vocês, porque isso é cuidar da tua saúde. Cuidar da tua saúde mental, física, entendeu? Emocional. Então, você cuidar da sua saúde, não é porque você tem o trabalho que você, tá bom, então eu vou fazer e acabou. Não. Assim como para você planejar com certeza na parte técnica foi importante, você se planejar com essa parte do sono vai te fazer ter melhor qualidade no teu desempenho. E aí os teus produtos vão estar com a tua qualidade. De que adianta você não se planejar nisso e os teus produtos não terem qualidade quando você entregar? É verdade. E por mais que o cliente fale para você, nossa, que delícia, não sei o quê, você sabe. Né? A tua consciência sabe. Aí eu acho que é até pior. Ficou 100%. Exatamente. Exatamente. Legal, Débora. Obrigada por ter vindo. Imagina, quando você precisar, nós estamos aqui sempre. Nossa, foi uma aula imensa e riquíssima de informação. Eu acredito que até quem não é da área de confeitaria aí deve ter enriquecido aí com esse ensinamento todo. Muito que serve para qualquer demanda, né? Serve para qualquer demanda. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Essa é a verdade. É qualidade de vida mesmo, né? Saúde, qualidade de vida. Essa é a verdade. Mas, isso mesmo. Muito obrigada. E vamos conversando. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada a vocês por estarem falando do tema aqui. Para mim é super importante, cada dia mais. Né? Serviço 24 horas estão por aí na vida. E a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar da segurança, né? Dos clientes. Então, é toda uma somatória, nada é sozinho. É verdadeiro. Muito obrigada, viu? Beijo, Bé. Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo.